Boa noite, Marcão. Boa noite, gestores. Boa noite, donos de negócio. Estamos aqui para o nosso segundo podcast. Uau! O primeiro foi um sucesso. Muito legal. Muitas visualizações, muitas participações. Foi. Agradecemos de coração e colocamos o nosso canal cada vez mais aberto. É isso. Por favor, comentem, mandem sugestões. Sim, importantíssimo isso, né? A gente saber o que vocês querem saber. Nós estamos aqui para compartilhar, dividir, multiplicar, né? E aí acho que é importante essa participação, né? Tá legal, não tá legal? Gente, vocês querem saber do quê? Lembra, né? Usa e abusa da gente aqui, porque nossa ideia é essa mesmo. O canal tá aí para isso. Estamos aqui para isso pra mesmo. Isso, exato, não é? Então... E, Marcão, hoje, nossa conversa vai ser uma extensão do primeiro episódio. Sim. Começamos a falar sobre gestão. O primeiro programa foi sobre por onde começar. Isso. Não poderia ser diferente o assunto da nossa segunda conversa, só poderia ser gestão de pessoas. Afinal, Marcão, até onde vamos sozinhos? Exatamente. Não muito longe. Não. Acredito que quando a gente começa a entender esse universo gestão, esse universo administração, empreendedorismo, né? Sozinho é impossível. Se alguém tiver com essa ideia de que ele vai montar um negócio e vai tocar esse negócio, isso sozinho vai funcionar, a chance é pouco provável, né? No universo que a gente vive hoje, você precisa de pessoas, né? Sim. Você depende de pessoas. Sim. E aí, o primeiro instante que você vai se ver precisando de alguém, como é que é isso, né? Como é que você vai lidar com essas pessoas? Seja ela um profissional que te atende, né? Ou é um cliente, ou é um fornecedor, ou é um funcionário, um colaborador, o nome que a gente der para isso, né? Parente. De repente, né? E a gente vai ter muitas questões que vão estar envolvidas nisso, né? E que num começo ou no fim, toda empresa tende a virar familiar, seja pela sucessão, seja pelo início, a gente vai angariando forças, reforços, ou seja, no final, que o nosso objetivo é sempre deixar um legado. É certo que em um momento ou outro teremos familiares também ali no nosso dia a dia empresarial. E é muito curioso que você falou, me veio na cabeça agora, né? Da gente entender que o que é família no negócio, né? E às vezes não tem nenhum grau de parentesco direto, não é sanguíneo, né? Mas a gente vai se afeiçoando às pessoas, a gente vai colocando elas do nosso lado e elas vão ficando e também nos colocam ao lado delas e a gente acaba sendo responsável por elas também, né? Então, acho que essa ideia da família foi bem curioso, me veio na cabeça agora assim, mas ainda que não seja de sangue, quantas vezes eu já tive essa situação de ter uma pessoa trabalhando comigo e eu gostar dela tanto quanto de um irmão, tanto quanto de um primo, e muitas vezes está mais próximo, né? Eu não sou daqui, né? Minha família está toda longe, então muitas vezes a gente adota e é adotado dentro do trabalho como família. E aí? Né? E aí, como é que eu lido com isso? As desavenças, as brigas, as coisas que a gente não concorda. Os fundamentos, como é que a gente vai tratar definir limites e, ao mesmo tempo, dar abertura para uma coparticipação. Né? Então, eu tenho falado muito sobre essa questão da escuta ativa. Né? A escuta com a intenção de ouvir o que o outro tem a dizer. Né? E não escutar já pensando em responder. Pois é, que dificuldade, que desafio. E até pela própria velocidade das coisas de hoje, né? O dia a dia. Muitas vezes você parar para conversar com alguém, para ouvir o que ela tem para dizer, parece uma coisa muito perda de tempo, né? O tempo é muito... urge o tempo todo. E aí... nossa, mas eu vou parar para ouvir essa pessoa, eu tenho minhas próprias ideias, eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu quero ir. E parar para ouvir alguém parece perda de tempo, né? E quando na verdade não é.
né? Quando, na verdade, o que você tem que fazer, literalmente, é parar para ouvir as pessoas, porque muitas vezes vai surgir uma grande ideia de uma conversa, de um bate-papo, né? De vamos ali tomar um café e vamos conversar, e às vezes grandes negócios surgem daí, né? Então, para ouvir. Essa escuta ativa é importantíssimo na gestão de pessoas. E por que esse tema, Marcão? Por que decidimos trazer gestão de pessoas? Eu acho que quando a gente está com nossa ideia voltada para gestão em ação, né? A ação literalmente sugere pessoas. Sem pessoas, o resto tudo ficou imóvel, né? É mesa, é cadeira, é computador, é celular. Inerte, sem vida. E aí você faz gestão do quê? Se não for literalmente gestão de pessoas. Então, o fundamento de sucesso, eu vejo muito isso, né? Óbvio que sucesso é efêmero, cada um entende diferente o que é sucesso, mas eu acho que sucesso na base é verdadeiramente você conseguir atingir aquilo que você esperou, sonhou, quis, enfim. Precisa de pessoas, né? E vamos dizer assim, essa ferramenta, né? A estratégia na gestão de pessoas é na prática, é no dia a dia, é se percebendo como gestor, se percebendo que como é que você vai fazer para que outras pessoas tenham a mesma vontade, a mesma ideia de você que criou o negócio, de você que tem aquilo como um sonho e as outras pessoas não estão ali sonhando junto com você. Então, acho que gestão de pessoas é literalmente fazer com que as pessoas sonhem o seu sonho. Sim, acho que isso é legal. A gente fala muito de gestão com pessoas. Uhum. Então, pensamos no negócio em Sim. processos, resultados, produtos, como mobilizar tudo isso para atingir o objetivo. Sim. Então, como fazer a gestão com as pessoas. E poucas vezes nós focamos na gestão das pessoas. Sim. Sim. O que isso envolve? Né? Gostaria de trazer assim para nosso início de conversa. Legal. Os 6 processos principais da gestão de pessoas, né? Que seria ali a agregar pessoas, o recrutamento, Sim. a seleção, aplicar as pessoas, então desenhar os cargos, as atribuições, como que essa pessoa vai ser avaliada. Sim. A recompensa, né, seria um terceiro processo aí na ordem. A relação só é sustentável e frutífera se for ganha-ganha. Então, muito se cobra do que a pessoa precisa dar para a organização. Porém, é uma relação troca-troca. Qual é a recompensa? Sim. Como alinhar os objetivos da organização com os objetivos individuais e você sabe que de hoje, cada né, um do time. E hoje a gente falando sobre isso de novo, né? Você vai falando e eu vou tendo os insights, né? E é muito interessante, falando em século XXI, quando a gente, por exemplo, faz uma pesquisa, e tem várias por aí no mercado, falando sobre o que traz satisfação nesse ganha-ganha para as pessoas. Algumas pessoas podem pensar que salário, que o dinheiro está no primeiro lugar, e não é. Curiosamente, salário aparece em 7º, 8º nas pesquisas. Inacreditável. O que aparece sempre em primeiro lugar? Reconhecimento. É impressionante como isso é interessante quando eu falo de pessoas, né? Às vezes, no universo corporativo, fica muito atrelado a dinheiro, 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 né? Comprar, vender, ganhar. E no universo que precisa das pessoas, elas não têm isso como prioridade. Isso é importante e faz parte. Mas o mais importante, reconhecimento. Isso sempre aparece em primeiro lugar, né? Então, fica aí, né? Para vocês que estão assistindo a gente aí, comenta, né? Será que é esse o caminho mesmo? Você também pensa assim, né? Você está entendendo isso? Também reconhecimento é importante para você? Coloca seu comentário aí para a gente ler, ouvir, né? Ver, né? Para entender, porque muitas vezes como é que a gente une pessoas?
E no mundo corporativo sempre parece muito uma briga de cabo de guerra, cada um puxando para um lado. Ganha, perde. Exato, né? E o mais forte vence, o mais inteligente vence, o mais esperto vence. E aí é uma crença que limita demais os relacionamentos, né? Se eu entrar num relacionamento desse nível e que é um cabo de guerra e que eu vou puxar e eu vou ganhar, eu tenho mais força, mais poder, sou eu que mando, sou eu que determino, como é que as pessoas vão o tempo todo, só elas perdem e só você ganha, né? De novo, não tem equilíbrio, e sem equilíbrio não vai funcionar, não vai rolar, né? Então tem muita ideia boa, muito negócio bom, muito microempreendedor com ideias fantásticas e que muitas vezes precisa trabalhar um pouco essa área, né? Dizer, olha, a ideia sua é maravilhosa, você é o criador de tudo, porém, você precisa de pessoas. E aí você vai ter que trabalhar isso, né? Muitas vezes numa consultoria, muitas vezes numa mentoria. E fazer o negócio crescer, às vezes, é só ouvir, né? Quantas vezes, de experiência pessoal minha, de que eu estava indo por um caminho e alguém dizendo não vai, não vai, não vai, e eu, né, errei muitas vezes. E o tempo foi mostrando para mim que quando alguém está dizendo para você não vai, aí ouviu 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas falando não vai, né? Não vai. Não vai porque como é que está todo mundo errado e só você está certo? É muito difícil isso, né? Não estou dizendo para você desistir dos seus sonhos, mas estou dizendo presta atenção no que estão falando. Escute. Para com esse cabo de guerra, né? Para de achar que você e só você é o detentor do conhecimento do universo. Não vai rolar, né? Se quiser que isso funcione, porque aí a gente vai pensar em trabalhar em equipe, né? E aí, trabalhar em equipe, literalmente, é combinar talentos. Nossos talentos são diferentes. E como é que eu vou fazer gestão de pessoas e entender que os talentos são diferentes e que juntar tudo isso, né, é muito melhor do que algo que eu poderia fazer sozinho. Juntos somos sempre melhor do que eu. E buscar justamente a sinergia, não só juntar. Não. Fazer um apunhado de pessoas e coloca ali e executa. Não, mas como um maestro, como coordenar esses talentos e dosar um pouquinho mais desse, um pouquinho menos agora. Como ter essa percepção. Presença é fundamental, seja para reconhecer, seja para perceber ali um desalinhamento, presença. O que muitas vezes a gente percebe nesses casos é que, por não estar presente, por não estar ouvindo, você vai fazer com que essa equipe se disperse. E muitas vezes era só parar para ouvir, né? Era só parar para entender o que ela tem para dizer. E quando a gente pensa nessas questões, eu fico pensando em... trabalho em equipe é uma equipe mesmo? Todo mundo tem voz, a gente ouve as pessoas, a gente dá voz para elas. E aí eu começo o reconhecimento daí. Muitas vezes, ouvir o que alguém tem para dizer vai trabalhar esse reconhecimento. Olha, o dono da empresa ouviu o que eu tinha para dizer. O reconhecimento acabou de acontecer pura e simplesmente numa conversa simples, num bate-papo, E aí, como é que está o trabalho? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Tem algo que você tem alguma ideia? E sempre tem, né, Marcão? Sempre. A ideia da caixinha de sugestões você precisa estar preparado, porque às vezes vão ter sugestões ali que você vai dizer, cara, mas como é que eu vou implementar isso? Mas eu continuo achando que uma das formas mais democráticas dentro de um espaço é a caixinha de sugestões, seja ela como for, seja ela do universo digital, hoje tem tantas formas de fazer isso, né? Ou física, bota lá, né? Já que é gestão em ação, pega uma caixinha de sapato, coloca lá, caixinha de sugestão, faz um buraquinho ali dentro, deixa um papel e uma caneta e as pessoas vão escrevendo, e de tempo em tempo você vai olhando aquilo. Importante disso é o retorno, né? Então, olha, nós vimos aqui a sua ideia, não é possível implementar agora por causa disso. Se sim, porque sim, e se não, porque não. Sempre dê respostas, né? Sempre deixe isso muito claro, sempre faça isso com amor, né? Se a pessoa teve uma ideia para te dar
e ela não te cobrou nada por isso. É um pedacinho dela. É dela, então respeito, ali. Não é? Sim. E eu vou diminuir muito uma questão também sobre isso, que é a gestão de essa gestão de conflitos, né? Sim. O que eu gosto, o que eu quero e o que eu tenho de realidade. E às vezes isso pode ser o relacionamento ganha-ganha, o relacionamento ganha-perde, o relacionamento perde-perde. Muitas vezes que eu já vi, experimentei, que num dado momento você numa posição de líder, de chefe, de dono, um passo para trás pode ser a melhor solução para aquele momento, né? Não impor e esperar, aguardar. Esse passo para trás, esse momento do você perde agora, mas ganha logo ali, consciente, muitas vezes traz muito resultado, muito resultado. Então, acho que agir de maneira a fazer a gestão das pessoas tem isso também, né? Você tem que ter um pouco de psicologia, né, para poder fazer isso funcionar. E aí, quando se trata de relacionamento, a gente tem essa questão de que o que eu posso é o que eu desejo, né? Ainda assim tem eu não posso, mas ainda assim eu quero, né? Tem eu não posso, mas também não quero. E tem aquilo que eu posso, mas agora eu não estou afim, não desejo, né? Então, quando a gente vai tratando de relacionamentos, essas escolhas que nós vamos fazendo, acho que isso é importante entender. Pessoas fazem escolhas todas as manhãs, né? Ela sai da casa dela de manhã para ir para o trabalho, teve uma escolha. Eu brinco muito que, às vezes, comigo acontece assim, quando eu estou meio desmotivado, eu tenho uma gavetinha do lado da minha cama, né? Eu abro aquela gavetinha, vejo os boletos ali dentro e digo, bom, motivação, obrigado, bom dia. Motivação é o que bora não lá, me falta. Bora lá, na gavetinha tá cheia de boleto para pagar, né? Então, às vezes é isso. E veja, se for só isso, né? Será que esse trabalho está dando fruto? Será que... Então, eu preciso conhecer as pessoas. Porque é papel da liderança trabalhar a motivação. Exato. É papel da liderança. Sim. E muitas vezes a gente usa de interpretação. O ser humano faz muito isso, né? Eu olho para alguém, ela está com a cara emburrada, ela está brava, mas eu não sei porquê e nem me aproximo, deixo para lá, espero passar. Algumas pessoas são mais expansivas, falam mais, têm mais... Abertura, né? E ela chega e conta a vida dela. Mas essa posição de gestão de pessoas, se as pessoas não fizerem isso, é obrigação sua ir atrás disso. Então, assim, você tem que buscar essas pessoas. Na posição de liderança, na posição de empreendedor, você precisa conhecer as pessoas que estão com você, né? Então, o que move cada uma dessas pessoas. Até porque, se eu pensar em time, né, nem todo mundo marca gol, né? Nem todo mundo faz a cesta, nem todo mundo faz o ponto. Mas eu preciso dessa equipe jogando para que alguém faça o gol, para que alguém faça o ponto, para que alguém faça a venda, para que o cliente pague, então tem para que a entrega aconteça. São vários processos, né? E será que aquela pessoa está no melhor lugar? Às vezes não. Então, eu gosto muito de falar, né, diante das aulas para o pessoal de RH, né? Eu digo assim, olha, diminui o R e aumenta o H. Né? Mais humano, mais humano. Sabe, humanizar-se dentro desse complexo universo, que é várias pessoas de criações diferentes, conhecimentos diferentes, opiniões, momentos, não diferentes. Certa vez eu tive uma aula de anatomia e o professor falou para a gente assim, olha, a gente é como se fosse uma pilha, né? E aí você carrega e descarrega. Em alguns momentos do dia você está mais carregado e você consegue fazer isso melhor, e tem dia que não está tão carregado. Mas isso alterna durante o dia. Tem gente que está muito bem agora e agora já não está bem. Como é que lida com isso, né? Os humores, né? Os sonhos, as fraquezas, são pessoas, né? Então hoje está legal. Aí tem aquele amigão que gosta de contar aquela piada já cedo, né?
E a piada às vezes não cai legal, não tá bem, né? E aí, mas ele não gosta mais de mim, e aí começa a criar problema por causa de um momento da pessoa. Então você não pode também avaliar uma pessoa por uma situação. Um conjunto de coisas, né? Sim. Então, acho que e isso aí, contribui Marcão, muito. Com esse seu gancho, eu entro em mais um processo da gestão de pessoas, que é justamente desenvolver as pessoas. Não basta só o reconhecimento. Não. Essa pessoa em tal horário não funciona bem, em tal situação reage de determinada maneira. É importante a gestão das competências, dar o feedback, estar junto para desenvolver essa pessoa, Sim. seja num treinamento técnico, seja nesse feedback mais relacional, desenvolvimento de habilidades. Desenvolver é fundamental. E Clarissa, trazendo isso de novo para a ação, muitas vezes as pessoas acham que isso é muito difícil, tem que ter um investimento muito grande. O desenvolvimento das pessoas, muitas vezes, é simples e barato. Aplicação prática, né? Certa vez eu tinha um problema de uma situação comportamental dentro da empresa. Sim. Eu disse, mas como é que eu resolvo isso, né? Como é que eu vou tratar essa questão? O clima organizacional estava muito complexo. E aí eu comecei a fazer reuniões de 5 minutos, né? O que é isso? Diárias. Diárias. Todo dia, 5 minutos. Então, começava ali, então, vamos 7 horas da manhã, eu chamava a minha equipe. Bom dia aí, galera, beleza? Como é que tá? Tudo bem, tudo bem? Olha, o trabalho do dia é mais ou menos esse aqui, a gente tem que produzir isso, tem esses resultados. Tem algumas coisas do dia de ontem que a gente não resolveu, a gente vai resolver e tal. Tudo bem, estamos todo mundo ciente, todo mundo presente, né? Estamos aqui. Até porque esse também é um problema de acidente no trabalho, né? Então, dispersão. Então você traz a equipe 5 minutos, não é no meio do salão ali, é na conversa mesmo. Juntou, 5 minutinhos, dispersou, cada um na sua, vamos trabalhar e vamos produzir. E numa dessas conversas eu disse, pessoal, o que a gente poderia fazer aqui para melhorar? Aí né, sempre tem aquele que fala, eu falo, Marcos, mas melhorar o quê? Eu falei, não sei, eu acho que precisa melhorar. E ele disse assim, pô, Marcão, e se a gente tivesse um café da manhã? Eu falei, uau, interessante, parece ser bom. Bom, vou pensar sobre, mas o café da manhã teria o quê? O que é esse café da manhã, né? Você está pensando no Hotel 5 Estrelas? Falou, não, jamais. Pão com mortadela tá legal. Falei, uai, pera lá. Pão com mortadela? Aí eu falei, tá, beleza, vamos vamos tomar o quê? Tubaína. Para quem não sabe o que é tubaína, é bom, viu, gente? Experimenta, procura aí, é um refrigerante daqui da região. E aí, falei, bom, tá. Isso era uma terça-feira, eu falei, vou fazer isso na sexta. Sexta-feira o pessoal está cansado, não quer trabalhar, está complexo, aquele climão já está da semana, todo mundo cansado. Eu falei, bom, 7 horas da manhã cheguei eu lá, tinha um... De surpresa. Surpresa, eles não sabiam o que ia acontecer. Eu tinha 25 pessoas, mais ou menos, na minha equipe. Eu comprei lá 60 pães, 3 quilos de mortadela, meia dúzia de tubaína. Falei, gente, o café da manhã está aqui. Todo mundo espantado, né? E aí começou, e o café da manhã rolou. Falei, olha, isso aqui não dá para ser o dia todo, né? Vamos colocar um limite aqui. Será que meia horinha? Das 7 às 7h30? Pode ser, 7h30 a gente... isso aqui tem que estar limpo e cada um, né, produzindo. Senão, quem dança sou eu, né? Clarissa, foi incrível o que aconteceu com essa equipe, porque quando foi bacana, foi legal, teve gente que levou a marmita de volta para casa, porque comeu tanto pão com mortadela que não almoçou, né? Não deu para almoçar. E na segunda-feira eu perguntei, e aí, galera, como é que foi essa experiência, né? Marcos, foi fantástico. Pão com mortadela e tubaína. Eu disse, bom, então vamos fazer o seguinte, está instituído o nosso café da manhã de sexta-feira, é nessa pegada. Tudo bem? Pô, maravilhoso. Ok. 5 minutos se passaram, reunião foi.
Na quinta-feira, na reunião de 5 minutos, eu disse, bom, galera, para amanhã, então, eu vou trazer o pão, a mortadela, a tubaína. Ele disse, Marcos, não, você não traz nada. Eu disse, como assim não traz nada? Nós já nos dividimos, então o fulano vai trazer um pouco de pão, o outro vai trazer um pouco de mortadela, o pessoal vai, tubaína, o outro vai trazer, e você é nosso convidado. Eu fiz isso uma vez só, Larissa. E essa equipe se motivou tanto que eles se organizaram sozinhos. Sim. E criou-se um vínculo. Exato. E um acolhimento com a liderança, com o colega, e vamos trabalhar, e depois do café, vamos todo mundo no gás, precisamos compensar o tempo perdido. E é tão impressionante porque essa meia hora do café, eu não perdi nenhum segundo. Deu uma dinâmica nova para sextas-feiras. Mudou tudo. Então, o dia que talvez nos processos fossem mais complexos de dar resultado, sexta-feira passou a ser o dia melhor para dar resultado. Né? Os resultados aconteciam sem eu ter que ficar tipo o capitão do mato, né? Atrás, vamos. Não, era o melhor dia para mim fazer gestão de pessoas. Era o melhor dia que eu tinha no clima da empresa. Como isso era uma área da empresa que eu era responsável, o que foi acontecendo? Esse clima foi passando para as outras áreas, né? Contaminando. Foi. O pessoal do comercial disse assim, pô, mas os caras ali estão fazendo e tá. E aí começaram a fazer. E aí o pessoal da administração também começou a fazer. E, enfim, né, chegamos ao ponto que a empresa toda fazia. A empresa entendeu, todo mundo, né, inclusive os donos da empresa, que era necessário esse ritual. Bom, construímos uma churrasqueira num cantinho da empresa, e aí, de sexta-feira, depois do trabalho, tinha a galera que trazia uma cerveja, tinha a galera que trazia uma linguiça, tinha a galera que trazia um pedaço de carne, e a gente fazia churrasco de sexta-feira com todo mundo na empresa. E criou-se uma grande família. De novo, né? Então, veja que muitas vezes é um passo, e um pequeno passo para que isso funcione. Então, gestão de pessoas, precisa eu querer, precisa eu gostar, precisa eu fazer. E, muitas vezes, coisas muito simples. Né? E aí, você deu um exemplo prático de outro processo que é manter as pessoas. Não adianta você recrutar, selecionar pessoas no perfil desejado, você desenvolver, você recompensar, você precisa manter. E manter é justamente trabalhar no ambiente físico e no ambiente emocional, que foi justamente esse exemplo que você trouxe do café da manhã, que mobilizou a empresa e aqueceu uma família lá dentro. Sim. Esse reconhecimento. E disso foram surgindo outras atitudes, né? As pessoas começaram a entender, começaram a se conversar. O clima organizacional da empresa fez com que áreas distintas, com atividades distintas, colaborassem, né? Então, essa empresa depois passou a ter uma biblioteca, essa empresa passou a ter momentos onde a gente parava para respirar, a gente começou a fazer ginástica laboral, contratamos uma pessoa especialista nisso, e nós fomos dando aqui, não vou nem dizer dando, né, porque era uma obrigação nossa fazer isso. Né? A gente que está na gestão precisa entender que isso é obrigação, você não está fazendo favor para ninguém. Né? Você troca as horas de vida daquela pessoa por resultados. Então, você nada mais justo do que você voltar isso para ela também, né? Para que ela tenha essa questão de se sentir pertencente àquilo, né? Ela não foi ali para esperar o 5º dia útil, né? Pessoas para marcar o ponto, trabalhar ela 8 foi horas. Ela foi ali porque ela quer contribuir, de fato, fazer parte, de fato. Então, e ser humano é isso, né? Ser humano é fazer parte. Fazer parte, né? Deixar a sua marca. Eu tenho um exemplo de uma empresa. Veja que interessante essa questão de fazer parte.
ela tem o cuidado de parabenizar todos os colaboradores no seu aniversário. Tá. Mas no aniversário de nascimento, o colaborador ele é homenageado no grupo da empresa e ganha uma caixinha de bombom. Olha lá. Tá lá. E tem a foto e parabéns, saúde. Porém, no aniversário de empresa, a empresa dá um bolo. Uau. Veja a importância. A Sim. gente reconhece o seu aniversário, Sim. mas por você ter completado mais um ano conosco, o bolo é nosso. Olhe que importante. Sim, isso. E veja como isso às vezes, né, a gente fica procurando coisas elaboradas, coisas... E muita coisa já está pronta, né? Existia algumas práticas, né, de, conforme o tempo de empresa, você ganhar um relógio, não é? Muito antigamente isso era algo assim, né? Às vezes quando aposentava, ou 25 anos na empresa, você ganhava um relógio. Essa empresa passou a instituir que a cada 5 anos na empresa você ganhava. Então não esperava você aposentar, né? E curiosamente o relógio que eu uso é um troféu de uma empresa. É um troféu de uma empresa. Eu ganhei esse relógio por meu trabalho, Olha. né? Por serviços prestados. Sim. E disseram, Marcos, está aqui um mimo para você. E aí eu, né? O que eu tenho que fazer? Retribuir. Então, esses gatilhos mentais, né? O gatilho da retribuição é muito forte, né? E fica muito mais simples quando isso está tranquilo para todo mundo. Por quê? Porque hoje a gente fala muito sobre feedback, né? E tratar com pessoas e gestão de pessoas é dar feedback. Feedbacks positivos e feedbacks de aprendizado, vamos dizer assim. Sim, eu gosto de 4 tipos, 4 modelos, tá? Então eu digo que o feedback pode ser verdade com amor, pode ser verdade com desamor. A verdade sendo ela qual for. Né? Nem que doa. Sim. Né? Pode ser uma mentira com desamor. Eu posso estar falando algo e magoando a pessoa e aquilo não ser real, não ser verdade. E eu posso contar uma mentira com amor. Muita gente... Que não traz um resultado positivo. Pois é, mas são 4 momentos do feedback que você precisa ver o que é que você está fazendo, né? Às vezes você está dando feedback e está achando que está elevando o moral, está ajudando, está construindo e está destruindo. Sim. Então, cuidado com isso. Mas eu preciso trabalhar a pessoa do outro lado para receber isso, antes de fazer, né? Não posso simplesmente, isso aqui que você faz está uma porcaria, isso aqui não presta o que você faz. Opa. Pode até ser que sobre a sua visão realmente aquilo tenha algumas deficiências, mas não é assim que eu trato, não é? Eu preciso ver por que é que aquilo não atinge, por que é que aquela pessoa não está conseguindo, é nesse momento, é nesse horário, é nesse dia, é nessa semana, de novo. Pessoas, né? Quantas vezes eu tive problemas com pessoas em processos de produção e quando eu fui ver ele tinha um problema pessoal, familiar, no casamento, financeiro, e sentava e dizia assim, olha, vamos fazer aqui, né, a nossa lição de casa, como é que você está gastando essa grana, por quê? Porque trabalhar não tá resolvendo o problema, e você está trabalhando sem motivação, está trabalhando sem resultado. E quantas vezes eu tive que sentar com funcionários e dizer assim, olha, vamos lá, o que você gasta com água, luz, fazer uma planilha dos gastos pessoais. Sim. E a pessoa acordar, olhar e falar, pô, esse cara está me ajudando, né? E era isso mesmo, a ideia era essa, né? Eu sou muito gente, muito pessoa, muito... Só que, em contrapartida, quando eu dizia para ela que aquele trabalho não estava tão bom quanto poderia, ela entendia. Porque quem estava falando não era um inimigo. Sim. Lembra do cabo de guerra? Eu não quero ganhar. Né? Eu quero que isso seja um time. Eu não estou puxando a corda do lado de cá. Você se coloca junto. Junto, sempre junto. Né? Junto. Gestão de pessoas é isso. E, em algumas vezes, até chegar à conclusão de que é melhor para ambas as partes que a relação acabe por ali.
Sim, né? Para libertar a pessoa para uma função que ela realmente se satisfaça, porque Sim. Não existem pessoas certas ou erradas. Existem pessoas certas na função certa e pessoas Sim. certas na função errada e vice-versa. É uma questão de encaixe. Sim. E como você falou, nós tentamos de tudo, sempre de forma aberta, sempre de forma construtiva, ali se colocando junto, fazendo junto, mas em algumas ocasiões a melhor solução é justamente libertar esse colaborador e a empresa também se libertar da situação e é desafiadora, mas o ponto é colocar dessa maneira e fazer ambas as partes enxergarem que essa é uma escolha melhor para ambos. Olha, eu acho que caminhando para o finalmente, né, dessa Sim. nossa conversa hoje, e isso não acaba, né? Não Na verdade, acaba. Gestão de pessoas, nós estamos falando aqui um pouquinho, mas não acaba. Muito provavelmente a gente vai voltar e vai voltar sem medo de ser prolixo, sem medo de repetir. Por quê? Porque processo é isso, né? É repetição que leva ao aprendizado. Exato. E para finalizar, Marcão, o sexto processo de gestão de pessoas é justamente monitorar. Tá. Legal. Para fechar, justamente monitorar o que a pessoa faz, as mudanças. Né? O que mudou na pessoa, o que mudou Sim. no objetivo, Exato. o que mudou na empresa. E já fica aí o gancho para o nosso terceiro podcast. Uau, olha lá, o spoiler. O que isso significa? O que é monitorar? Sim. O que é controlar? Como fazer isso? Exatamente. Né? Vamos trabalhar isso, vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre métricas, sobre indicadores. Isso aí. Acho que é importante a gente entender, né? Passo a passo da ação, né? Sim. O que é que eu tenho que fazer para atingir o meu melhor potencial, o potencial da minha empresa, do meu negócio, da minha ideia. Esse é o caminho. E vamos junto. E vamos junto. Não é? E aproveitamos mais uma vez para convidar vocês a curtirem, a compartilharem, a darem sugestões de temas. Sobre esse mesmo tema, né? O que foi que a gente não disse aqui que você gostaria de ouvir, Marcão, né? Perfeito. Eu acho que como eu estou entendendo que isso é algo que não fecha, né? Não acaba. Então, de repente, a gente não falou algo que você gostaria. De repente, você tem uma dúvida aí, né? Do Sim. seu trabalho, do seu relacionamento, dentro da sua empresa, né? Pô, tô com um problema assim, assim, assim. O que eu posso fazer? De repente, a gente pode dar uma dica, né? Então, estamos aqui para isso, para fazer isso, a ação acontecer. Compartilhe conosco, vamos conversar. Tem um amigo meu que diz assim, ó, gasta esse dedão aí, né? Vai dando o seu like, o seu joinha, né? Outros dizem assim, vamos fortalecer o canal, vamos fortalecer a amizade, né? Tudo isso junto, por quê? Porque se você entendeu que isso é bom, que isso é legal, que isso é bacana, por que não compartilhar com outras pessoas, né? Por que não dividir esse conhecimento e multiplicar esse conhecimento? Então, indica, passa o link para os seus amigos, vamos fazer isso crescer e aí juntos, né? Gestão de pessoas juntos, nós do lado de cá, vocês desse lado aí, mas vamos juntos fazer isso ficar legal. Muito bom. Mais uma vez, Marcão, muito obrigada pela conversa, sempre muito enriquecedora. Muito obrigada à audiência. É isso aí, obrigado pessoal que deixou o like lá. Sim. E você que achou a gente aqui no 2 e achou que é legal, vai lá no 1 e também comenta lá no 1, né? Então vai ter o 1, o 2 e o infinito. Se você em qualquer momento aí, mas o que eles disseram antes? Volta lá e assiste e compartilha também, não é? Obrigado, gente. Obrigada.